O passador é esse Maximiano. Depois passou para outro, depois passou para o Germano, que o Germano morreu da bichada. Já foi no Dentro do rio. Porque nós moramos aqui mexendo com canoa, com o bichado, o barco. Depois é que destruiu o barco, eu falei não. A balsa. A balsa. Aí já o Germano, que é irmão daquela tua ali, ó. Ele já para morrer mesmo, que a gente morre no dia, né? Que ele foi mudar, puxar ela para fora e foi caminhar assim, que um negócio para segurar assim. Ele trupicou, não deixou a sandália, caiu bem em cima do barranco. Primeiro era um barco assim, 3 canoas junto com as tábuas em cima, né? Que a gente passava. Depois é que veio a balsa de ferro. Mas primeiro foi, como é que chama? Barco mesmo que falava, né? Primeiro é barco. 3 canoas igual e depois forrada de madeira em cima. Aí tinha um remador de um lado, um remador do outro que atravessava as pessoas. Aí depois é que com o tempo veio essa balsa. Então era 2 canoas de madeira. 3 canoas de madeira. Era 3 canoas de madeira cobertas assim em cima de tábua. Assoalho de tábua. Aí podia passar cavalo, podia passar. Naquela época tinha mais, era jipe, carrinho pequeno, passava, mas era com muita dificuldade. Mas era pessoas a pé mesmo, porque era no remo. Um remador ficava de um lado, um remador ficava do outro e ia remando e atravessava. Além da canoa pura mesmo, porque a pessoa a pé, ele passava mais, era só na canoa mesmo, numa canoa sozinha, né? Então, 80 anos atrás, a senhora atravessou o Rio Urucuia pela primeira vez. Aqui chegando do lado de cá, a senhora lembra quem eram os moradores do lado de cá? Tinha o Maximiano, tinha Maximiano, é o pai de Piana, de quem? Acho que sim. Zeca Piana? Maximiano. Eu acho que era. Maximiano era Que sobre. morava por lá embaixo. E agora eu tô lembrando do outro. Só não lembro de outros moradores que a senhora... Tinha muitas casas? Tinha pouca. Quantas mais ou menos? A senhora lembra de quantas casas tinha? Eu passo umas 10 casas por causa do pescador. Tinha a mãe de Elisa, que morava aí também. Maria de Caboclo, Estrada. Né? Maria de Caboclo, né? Que morava ali. E... falando um pouco sobre a infraestrutura urbana. Então, no início, não tinha rua aqui, no início, lá? Não. Quando a senhora atravessou a primeira vez para cá, indo lá pro Brejo, aqui praticamente só tinha aquela rua lá embaixo, aquelas casas. Não tinha rua, não. Como é que era mesmo? Fala como é que era. Para o cara, a pessoa faz aquele caminho no lugar toda a vida, até que faz o trilho da gente. E tinha as casas? E tinha as casas. No meio do mato? Como é que era? No meio de tipo um cerradinho. Eu não sei como é que chama aquele matinho, mato que as pessoas costumavam fazer vassoura, né? Se eu não tivesse vassoura para varrer o terreiro, eu ia lá e cortava aqueles moldes de coco. Não é de coco não, né? A vassoura de coco sempre existiu, só que às vezes era mais difícil. A gente, um cipó, uns raminhos assim, cheios de folha, que a gente pegava para varrer o terreiro. Terminava, a gente podia jogar fora, que não se via para o próximo terreiro. Então era aquilo ali, era assim, muito aqui no meio desse local. Assim. Eu lembro da paisagem desse matinho pequeno no meio entre uma casa e outra. Perto da casa do Zeca Santana, do Crispim Santana, perto da casa do Crispim Santana, ali tinha também esse matinho embaixo? Assim? Tinha mais grama, mas tinha mais, era para essa parte aqui para baixo que tinha mais esse matinho. Ele é um ramo alto, né? Baixo, rasteiro, mas é altinho. Você quebrava as gaias para varrer terreiro, quando não tinha vassoura. Bom, quando que vocês mudaram para aqui mesmo, para dentro da cidade, já foi mais recente, né? Foi. Já tinha água e luz encanada? Não, custou. Custou vir.
É pra mim ou pra ela? Pode ser. Começa por a senhora. Como é que foi? Fala um pouco, como é que foi? A gente, olha, tinha um brejo ali embaixo, ali em cima, ali, a gente fazia cacimba, tinha a vereda aqui, a gente fazia cacimba, batia a roupa para lá e tinha um lugar mais pra cima de pegar água. Depois que Deus ajudou, que apareceu a água na rua. Nós já tinha um bocado de anos que nós morávamos aqui. Agora, Martinha, você lembra, Martinha, quando você chegou por aqui? Você buscava água, você invitava sua mãe buscar água, como é que era? Era exatamente o que ela falou. Esse chamava Vereda da Vaca, que seria o lado de lá que ficava no fim de João Pinheiro. Aí eu lembro quando fosse hoje, o caminhozinho que a gente tinha, pra gente ir, todo mundo ia lavar roupa lá. Depois, com o tempo, apareceu o açude do lado daqui. Né? Também um brejo, a mesma coisa. Lá é um brejo, só que tinha muita água. O poço era bem grandão, você botava as tábuas lá, lavava roupa, pegava água, para qualquer coisa, e a água era limpa. Aí depois passou a ser do açude, aí fizemos embaixo a parte de lavar roupa e lá mais na frente a gente pegava água para beber. Para todo o movimento da casa era pegado assim. Já bem depois que começou a ter água em alguns lugares, né? E aí as pessoas já tinham facilidade, não foi muito difícil não. Quando começou a colocação da água, a gente no começo foi pagando bem pouquinho as taxas. Eu até pouco tempo tinha as taxas, os papéis das taxas do cavalete, né? Do padrão de luz também, foi bem parceladinho, mas demorou. Quando vocês mudaram para aqui definitivamente, vocês tiveram, voltaram, enfim, mas chegou um momento que vocês mudaram aqui definitivamente mesmo. Naquela época já tinha luz na cidade, nas casas, nas ruas, começando pela dona Evelisa. O que nos custou. Depois que nós morávamos aqui há tempo que nós possuímos luz. Não tinha luz na rua ainda, não? Não, custou. Como é que usa a noite? Como é que fazia a noite? Qual a fonte de iluminação? Iluminava com Candeeiro. Como é que é o candeeiro? O candeeiro, ele é um negócio potinho que a gente botava o azeite dentro e fazia o pavilho e botava a cor. Era só candeeiro ou tinha outro? Depois apareceu a lamparina, né? Já foi mais fácil. Que a lamparina era o querosene, né? E depois? Depois Deus ajudou, que uns foi botando luz, outros foi botando, até que Deus ajudou que a gente conseguiu. A senhora chegou a usar o lampião? Nós não usamos lampião não. Não. Mas é porque naquela época o lampião também era caro. A gente usava, sabe o quê? No lugar do lampião, quando não tinha o azeite, né? Que azeite era o azeite de mamona que fazia, que a gente mesmo produzia. E tem uma vasilha assim que a gente fazia de barro, deixava queimar, igual se fosse um pote, sem. E aquilo ali ficava permanente. A gente fazia ele com biquinho, colocava o azeite com pavio de algodão. E aquilo ali, todo dia de noite a gente acendia aquilo. Quando a gente não tinha aquilo, a gente fazia esse candeia de cera. A candeia de cera era muito mais fácil para todos nós. Por quê? Porque a maioria das pessoas podia furar a abelha. E cada furada de abelha que a gente tirava, a gente guardava a cera. Aí a gente levava a cera no fogo, apurava ela e embolava ela e deixava o bolo. A hora que o óleo acabava, o jeito de iluminar acabasse, se não tivesse dinheiro para querosene, era só ir ali, rasgar uma tira de pano e botar a cera para derreter um pouco e pegava com um pauzinho, passava assim na cera e tirava, puxava assim, aí ela ficava durinha. Na hora que você puxa ela, suja ela de cera, que deixa ele secar, ela fica durinha. Isso aí, fazia aquele tanto e deixava guardado lá, tipo assim, hoje eu faço isso para limpeza de ouvido da pastoral da criança, mas antes a gente fazia da própria cera, hoje eu faço com vela, mas fazia da própria cera para iluminar. No caso de olhar a criança à noite, quem não tinha facilidade para isso aí, acendia uma cerinha daquela, ó, queimava horas lá, uma vela dava pra noite e ainda sobrava. Na hora de deitar todo mundo apagava ela, né? Mas era isso aí, era mais fácil para nós
como se diz, dos pobres, né? Que era mais facilitado isso aí. Aproveitava da abelha o mel para manutenção, às vezes para trocar a troco de um alimento, às vezes para fazer o próprio chá, o café. E aproveitava a cera, não deixava nada desperdiçar. Né? A senhora disse que não estudou quando era criança, né? Não estudou por quê? A senhora não interessou porque não tinha escola? Não tinha. Não deram oportunidade para ela, porque até que... Naquela época não existia escola perto? Não. Nenhuma escola? Aqui pra nós eu morava do outro lado do rio, lá. Aí depois eu vim pra aqui, com aquela filha de menino, que é 7 meninos, eu tinha 2 maiores. E aí, eu não tinha que me ensinasse. Eu ia pra lá já de noite, né? 9 dias de noite chegava, deitava e ia dormir. E não aprendi nada. Como eu falei, eu aprendi o ABC de cor. E depois saí. E teve uma professora, que a Maria, Aí tem Agostinho, Maria. Professor? Essa lá, Maria professora, você deve lembrar dela, né? Que é mãe de... A filha dela já morreu. Mãe de Lia, que trabalha no hospital. Mãe daquele menino ali que trabalha Ai, Maria de Lia, Zezé, que morreu há pouco tempo. É a mãe deles 3, mais o outro. Então ela só farra mais por aquele menino que já tinha estudado. Ela já foi adulta, já. Martinha, você podia falar um pouco sobre as principais doenças, os remédios do mato mais utilizados na época, que você também até você utiliza, você ministra pela Pastoral da Criança, e se conheceu quem ministrava ou receitava remédios de farmácia, quem é a primeira farmácia que vocês conheceram aqui? Você podia falar um pouco? Bom, toda a vida eu tive assim, um conhecimento bom de remédio do mato, porque toda a vida eu gostei de fazer eles mesmo. Assim, qualquer pessoa que me ensinasse um remédio que fosse bom, eu estava tratando de fazer. E na época a gente era realmente muito fraco, não estava dando conta de ir na farmácia comprar os remédios, era quando ganhava no posto. Então a gente partia mais pela medicina caseira mesmo. Eu me lembro bem de ter salvado, né, primeiro Deus, né, depois eu salvei a vida do meu marido uma época com soro caseiro. Ele tomou, bebendo umas pingas, comendo um churrasco de porco, comeu um caju verde, ainda com a bondinha meia verde, e aí ele começou a vomitar desesperado, ele cerrou o queixo, ele ficou ruim a noite toda, e eu fiz um soro caseiro e passei a noite inteirinha colocando na boca dele, até que ele voltou a respirar melhor. Então eu valorizo muito o soro caseiro, receito para qualquer pessoa que queira, que esteja meio tipo envenenado, uma diarreia, uma vomitadeira, assim, uma coisa que fez mal, que não conseguiu superar o que era. Eu receito com facilidade, eu sempre falo, usa o soro caseiro. Porque tem o soro da farmácia, tem o soro do hospital, mas tem mais dificuldade para a pessoa chegar até lá. Então, e às vezes dificuldade por falta de médico, às vezes dificuldade por falta de dinheiro para comprar. E o caseiro não, quem não tem uma pitadinha de sal, uma pitadinha de açúcar, colocar num copo e beber com água, né? Então é uma coisa que está acessa para todo mundo. E já tem salvado várias vidas. Eu preocupo também muito com remédio de verme, né? Que todo mundo hoje precisa de tomar um lombrigueiro de volta e meia, um remédio assim para o estambo. E eu preocupo em fazer o lombrigueiro, né? Tem uma criolina que chama criolina Persson, que a gente põe na água, faz o comprimido. Tem a babosa, que é bom para câncer, para vários tipos de coisa. Ele é bom para ressecamento, bom para câncer. Batido com mel de abelha, né? A gente coloca 2 folhas de babosa, das maiores que tiver no pé, né? Que seja um pé já mais velho, que não pode ser um pé muito novinho.
ele está muito concentrado. Tem que ser um pé mais velho, a gente tira aquela parte verde da folha e bate num litro de mel e toma. Enquanto tiver, ele é bom para proteger do câncer, né? Tem a argila, que é uma terra curativa, né? Eu preocupo muito com isso, porque as pessoas aqui não têm facilidade para pegar. A maior pessoa que pega aqui mesmo a argila sou eu. E a argila, ela é boa para, se a pessoa estiver começando um câncer, se ela usar 3 meses, ele acaba. Se, por exemplo, eu for lá e fazer o exame e ver, constatar que eu estou começando, aí eu começo a usar a argila durante 3 meses seguidos, todos os dias, passa ela no local daquele que for o local do câncer, né? E se ele já começar a coçar muito, porque ele tira para fora a infecção que está dentro, né? Então, se ela começar a coçar, a gente coloca uma batatinha ou uma cenoura, rala ela e mistura na massa para matar, para aliviar a coceira. Porque a infecção que sai para fora e causa uma coceira. Mas aí a pessoa não deve parar de usar, continua. Se é um machucado também, uma ferida, pode passar em cima da ferida. Já é um caso constado, que eu estou acostumada a trabalhar com isso e sei que é bom. Né? Por exemplo, eu fui fazer um passeio numa fazenda, que me chamaram para dar um treinamento da pastoral numa fazenda lá perto de Sagarana. Aí eu fui com as pessoas, saiu um grupo de pessoas, um caderno, e eu falava cada planta, né? Por exemplo, pé de baru, né? Para que servia a folha do baru, a folha do jatobá, a casca, né? Que a folha tem um valor, a casca tem outro. Se a pessoa está com problema de anemia, pega a casca do jatobá, faz um xarope bem forte, põe numa garrafa e vai tomando, porque elimina a anemia, elimina problemas de bronquite, elimina próstata, né, câncer de próstata e várias outras coisas. Aí eu saí mostrando às pessoas, falando o nome da planta e falando o conhecimento que eu tinha, né? Por exemplo, gonçalinha, bom para uma gripe, aquelas gripe mal curada. Você vai tomar um remédio da farmácia para a gripe, o que acontece? Ela vê Sara, eu tomo hoje, amanhã eu tô bem. Só que ela não melhora, ela faz uma barreira, ela causa tipo como se eu tivesse colocado uma barreira ali e ela não tem mais passagem. Mas aí, daí 2 ou 3 dias ela volta de novo, ou até uma semana ela volta de novo, porque o remédio ele é assim, tipo paliativo da farmácia, né? E o caseiro não, o caseiro você faz um xarope de açapeixe branco, ou o guaco, ou uma outra planta qualquer que seja boa para gripe, você faz o xarope e vai tomando. Com 7 dias, no primeiro dia que você vai tomando, você estila mais aquele catarro podre que está na cabeça, que todos têm, né? Você soa ele, você libera os peitos, tanto faz para criança como para adulto, né? E aí no final de uma semana, que é equivalente a 7 dias, 8 dias, para uma gripe melhorar. Né? Se ela só não melhora com esse prazo, se ela for muito constipada, né? Tipo a pessoa que tomar coisa gelada, outra coisa que não melhora. Mas o normal de uma pessoa que está gripado é uma semana para tomar remédio caseiro, para poder limpar os peitos, né? E mesmo ele não estando gripado, se ele quiser tomar também o xarope caseiro para evitar de ir lá na frente gripar, ele pode tomar, não vai causar mal nenhum. Inclusive, teve um determinado tempo aqui nosso que a gente fazia xarope da pastoral da criança, né? Xarope das coisas da pastoral e colocava na farmacinha ali que a pastoral tinha, colocava prazo de validade, né? A pessoa comprava sabendo o prazo que ele podia beber ele. Agora vamos entrar em outro assunto, sobre as festas da roça. Naquela época tinha muitas festas na roça, né? Quais as principais festas da roça naquela época, começando para a dona Belisa? Festejo da roça que tinha naquela época. A festa no Rio, o padre chegava sexta-feira, então ele ia embora segunda-feira, que era a missa dos remidos, né? Então a festa não tinha barraca para alugar para ninguém, porque tinha tanto pé de manga,
o povo, uma pousava aqui, outra pousava lá, e dava dos pés de manga, né? Então, dava de noite, não tinha esse negócio de, para o homem dançar, ele tem que ter dinheiro para dar um trem a dançarina, né? Então, qualquer coisa que ela, se ela quisesse, que ela pedia, ele dava. Mas não o povo não cobrava juros. E agora, se não tiver dinheiro muito, não dá conta, há muito tempo que parou tudo. Era um forró, mas daquele. É, né? E as festas de reis tinha? Já existia festa de reis naquela época? Eu era menina quando eu deve- tinha festa de rei. E outros santos? Tinha festa também? Outros santos? Senhora Conceição, Na roça, né? na roça. Nessas festas que acontecia, a senhora já presenciou algum momento assim que as pessoas brigavam, precisavam de... Mas se brigasse não tinha polícia, como é que fazia? Aquele pôs uma foto, dava no outro, o outro saía apanhado. Ah, era isso? Ai, ai. Não tinha polícia, né? Que não. A polícia era aquele da natureza mais ruim e provocava com o outro. Só presenciou alguma briga dessa? É, Já viu alguma briga dessa? A senhora viu? eu não ficava nem perto. Se eu tivesse num lugar bem, tivesse as pessoas trocando ideia ali, e dali eu saía, eu não ficava de jeito nenhum. Na sua época já existia aqueles mutirões na roça, que trabalhava para limpar a roça das pessoas, depois à noite fazia uma festa, já existia? Existia. No Como é que marido era? dele fazia. Os vizinhos, um dia, uma semana um fazia, no outro dia outro fazia, juntava aquele tanto de gente e já estava inchada 20 vizinhos. De noite ele forró. Era bom essas festas? Era, A senhora participou de alguma festa, né? participei. Participei tranquilo. Mas tá tudo na paz ou tinha alguma briga também? Não, as que eu assisti não teve briga não. Graças a Deus. Agora, vamos falar um pouco sobre o meio ambiente. Algumas pessoas que eu entrevistei falaram que os pais delas falaram para elas que há muitos anos, muito tempo mesmo, ficou um período que choveu muito pouco, que o rio Urucuia cortou, virou poço. Em algum lugar era só poço. A senhora lembra disso, dona? Eu já vi falar, mas não lembro não. Como é que a senhora viu falar? Que o rio secou, como agora há pouco tempo mesmo quase acontece isso. Porque os pescadores mexem no rio aí, os que tinham lugar estavam passando pagando na canela. Mas a senhora ouviu falar de que no passado o rio Eu Urucuia vi. também chegou a fazer poço? Não cheguei a ver, que esse tempo também a gente quase não andava, mas que essa conversa eu vi. E a senhora conheceu a vereda da vaca ali, da Barra da Vaca, a vereda, quando ela tinha muita água? A senhora conheceu ou sobre a vereda da vaca? A Barra da Vaca é uma que a gente atravessa aí. É, aquela vereda que nós lavava roupa, vereda vaca. É. Fala um pouco Com sobre o compadre, o padrinho da Reinalda, morava lá. Eu fui lá ouvir mais velho daí. Não, mãe, a senhora ia várias vezes aqui na vereda, toda essa vereda, todo esse brejo, todinho, até aqui onde encerra os brejos, é a vereda vaca. E aquele lá era um córrego enorme, só lembra que corria água, aquela laguna bonita, no meio dos buriti, que a gente lavava roupa lá. Lembra não? Né? A gente até brigava lá, por exemplo, a gente ia lá buscar água, chegava lá, topava com filhas de outras pessoas, e lá começava um rinhenhen, uma briga, um empurrava a outra dentro d'água, só faltava morrer afogada. Você não lembra não? Tinha muita água mesmo? Muita água, era muita água. E tinha mais coisa, tinha água e tinha sucruiú. A gente tinha que estar sempre com cuidado, porque era funda e tinha aquele poção enorme, assim, onde todas as pessoas lavavam roupa, mas era assim, você não dá conta de ver o fundo lá não, aquela água bem escura, escura assim, verde, né? Aquela quando tá branquinha, bem limpinha, ela chega a ser escura. A gente via ela lá no fundo, assim, aquela água maravilhosa. Hoje é um brejinho de nada, nem tem nada para correr quase. Eles contam de um rego que tinha também? Pois é, de vereda, de coisa virou rego.
Mas tinha um rego d'água por fora aqui? Uhum. Que Por, alguém- por fora, como assim? Era assim, aquele brejão com a água no meio, correndo direto, né? Aí depois foi diminuindo, e a água foi diminuindo, aí ficou só o reguinho que tem hoje lá. Hoje Mas não tem um antes, reguinho. parece que alguém fez um rego também. Você lembra desse rego? Você lembra? Um rego d'água que saía lá de cima e vinha por fora, assim? Você lembra desse rego? Não. Acho que Eu lembro, mãe. A senhora deve ser aquele que passava na frente da casa da dona Cabocla. Cabocla não, é que nós estávamos falando nela. A parteira. Pretinha, Silveira, não tinha no fundo da casa dela, não tinha um rego? Tinha esse rego, dentro do rego ele era quadradinho assim, não sei como é que abriu, se foi na mão, como é que foi. Mas ele era quadradinho assim, cortado tipo enxadão, e passava aquela água limpinha na porta dela. Aqui também tinha um rego, aqui ó, no fundo da casa de Dina também tinha um rego que passava aí. Ele saía de onde? Daqui saía do açude ali, onde pegava água, da veredinha. Que no caso ela começa lá na Comar, naquele fundinho lá de Comar. E passava no meio do quintal de Dina, saía aqui, ó. Aí depois ela foi acabando, já passava lá pro Brejo, agora já sai lá pro Rio. Fizeram outros regos aí. Bom, vamos falar um pouco sobre a memória do Porto. Dona Velisa, a senhora quando atravessou o Urucuí a primeira vez, quem era o passador lá? A senhora lembra o nome dele? Da primeira vez eu não sei não. Só não disse que era Maximiano? É. Tinha dois porteiros, que tinha que ter um. Tinha que ser dois. O outro não estou lembrando. Um era assim, Lá do Porto para cá tem uma passagem lá. Antigamente parece que não tinha ponte. Depois construíram a ponte. A senhora lembra? Do Rio Lá de cá. pra cá, tinha vereda. Eu passei nela, vi que eu fui para lá mais cedo. Eu passei um pau assim, o outro assim, e os outros assim. Então a gente via pisando naqueles assim, ó, vendo na hora de cair. Agora hoje está tudo seco. Depois fizeram uma ponte depois. Fizeram a ponte era boa, mas hoje não tem mais ponte, caiu tudo. Mas hoje também mãe nem vai lá para ver. Os que encostei. Você podia falar um pouco sobre isso, Sebastião? O que eu sei é mesmo esse que mãe sabe, né? Que a ponte, depois de um tempo, né? Essa parte aí desses pauzinhos que eu lá, não tem muita lembrança não, lembrança muito pouquinha. Eu lembro que tinha muita água nesse brejo e a gente atravessava com uma dificuldade danada, descendo essa água aí. Mas depois teve a ponte, na ponte ela era boa, teve época que ela começou a estragar, arrumaram. O que eu sei sobre isso é que hoje não tem mais ponte, né? Porque teve um problema aí, os carros passou tirando terra de lá e caiu a ponte. E ela estava até renovada, porque tinham dado um retoque nela. Aí agora não tem nada. E vai fazer falta, porque na época da chuva o pessoal vai ter dificuldade para passar. Não esquece até hoje, né? O que aconteceu com a senhora quando a senhora era criança? Pintura. Fala sobre a pintura. Alguma pintura ou alguma brincadeira? Não, nesse tempo, as mulheres faziam tudo que elas deixavam para homem ver, né? Minha irmã estava fazendo um cozinheiro. E o pai foi passando assim e viu ela costurando sentada no meio da casa, que é esse menino. Ela pegou e embolou. E eu estava assim junto bem. E eu mais velho, nossa senhora, era duas mães que eu tinha. E aí eu falei assim, isso é chama sutiã. Mas eu falei e tratei de passar para trás. Quando ela levou o braço para América, Ela falou que era o trem de esconder os peitos, né? aperta peito. Aperta peito. Ah, é? Essa é uma lembrança que a senhora tem. Tem. Então, isso, até então era desconhecido, os homens não podiam ver, não? Não, a mulher, mas isso é uma mulher que fizesse uma arame, uma corda cheia de roupa de cassinha. Hoje você compra cassinha na mão do homem. Já pensou? Então, o sutiã, falou para a senhora? É. A senhora que falou, né? Eu falei, aperta peito. A irmã dela estava fazendo sutiã, mas ela não sabia que o nome era sutiã. Ela falou assim, é um trem que aperta peito. Aí a irmã dela não queria, porque a mãe era pro pai não descobrir, né?
Aí correu atrás dela para pegar. Então é uma lembrança que a senhora tem de quando a senhora era criança. E depois, outra lembrança boa que a Quando nós senhora estávamos morando nos mangues, que aí nós tinha roça de cana, tinha roça de mandioca. E o pai fez uma farinha e vendeu para um velho, né? Um saco. E ele botou a farinha no saco, não estava cabendo, e ele sacudia esse saco para ver se dava para esmarrar, né? Aí eu fiquei de lado assim, bota força, velho. Quando o pai virou aquilo, eu corri. Ele não bateu em mim nenhuma vez. Mas ele fazia uma coisa, eu corria. Lá diante, daqui a pouco eu estava chegando rindo. Aí ele não bateu em mim. E lembrança, Martinha, que você tem de criança e depois, lembranças boas, assim. Eu brinquei Experiência muito. de vida que chama experiência. Eu brinquei muito. Na área de brincar, a gente brincava de roda, de esconder, de pique-esconde, de passo para frente grilo. A gente aproveitava a lua clara para brincar. E a gente tinha sempre envolvimento com a família toda, porque a mãe, mas o pai ia passear na casa de um vizinho. A gente não tinha televisão para ver, a gente chegava lá, não podia ficar ouvindo a conversa dos velhos, porque era falta de educação. Então a tendência era nós ir para o meio do terreiro brincar de roda, de qualquer tipo de brincadeira que levasse a chamar mais atenção de nós, todo mundo. E quanto pintura, nossa senhora, eu andei aprontando bem umas, porque eu lembro bem que pai não gostava muito de me bater não, mas a gente de volta e meia aprontava que precisava apanhar. E um dia, a não ser o motivo, eu lembro bem que nós tínhamos feito uma coisa, eu e meu irmão, o Manuel, esse que hoje tá na muleta. E ele começou a correr atrás, primeiro pegou ele e bateu. Pegou ele, bateu. Aí quando chegou a minha vez, eu olhei assim e pensei, quem é esse velho que vai me pegar? E enfiei o pé na carreira. A gente morava num lugar assim, e tinha um caminho que vinha de Arinos, passava assim por baixo. E outro caminho que saía ia para fazenda de Vador. Então era igual essa quadra aqui, sabe? Aí eu desci, eu corri assim, entrei na quadra, virei assim, voltei lá, fiz a volta todinha correndo. E eu corria, olhava aquele aí, que aí pega e não pega. Mas gente, ele não vai cansar não. E corria. Por resto, quando eu fiz a volta todinha, eu parei, deixei ele me pegar. Porque vinha aqui, ó, pega e não pega. Aí eu resolvi parar e deixei ele me pegar. Mas ele me bateu com pá larga, aqueles pá larga de bater em cavalo. Que tem a fivela assim. Aí parou, fez uma pausa e falou, esse aqui é porque você fez isso, isso e isso. E esse outro que eu vou te bater é porque você correu. E tornou começar de novo. Mas bateu, nossa senhora, mas foi a última vez que eu corri de tapa, de couro. Quem quiser me bater, pode me bater da hora que quiser, porque eu não dou um passo para correr, que eu levei aquilo como exemplo. Só que terminou de me bater, eu dei só um tempinho dele esquecer e fui lá, peguei a palavra, enfiei dentro de uma moite de capim, risquei o palito nela, queimei. E ele ficou toda a vida caçando, e eu não sei não. Aí um dia as galinhas cantou lá no mato, e a cachorra era comedeira de ovo, né? Quando a galinha cantou, a cachorra correu para ir achar o ninho. E ele pegou a espingarda e saiu atrás da cachorra. Assim, hoje eu te mato, você tá comendo ovo demais. E quando ele veio de lá para cá, ele passou beirando a moita, estava lá a fivela e a moita queimada lá e o sinal da pá larga lá dentro da moita. Aí ele só chegou para mim e falou assim, quem foi que queimou meu pá larga, que tá aqui a fivela? Aí eu só olhei para ele assim, não sei não, deve ter sido alguém que só bateu. Eu já tinha me batido mesmo, foi eu ver que ele tinha batido. Mas ele não bateu em mim de novo não, mas que eu queimei a palavra, eu queimei. Tinha um vizinho nosso lá que era pescador, ele estava pescando, mas ele não era acostumado a ir lá, né? A pessoa que já era acostumada, ele conhecia a fala. Quando ele deu pé, ele levantou aquele beijuzão, sequinho. E esse é real, porque esse foi acontecido com o pai. Levantar aquele beijuzão, aquela rodou e foi a seca. Aí eles, ó, corria. Eles foram pescar
E sempre ia vocês pescar, foram não tinha pro nada. Caboclo Isso foi pro Caboclo d'Água. Eles foram pescar e era costume deles sempre passar. É um poção que existe lá na fundo da retirada. Esse poço eu conheço ele lá. Aí as pessoas acostumadas a pescar não tinha problema. Inclusive quando ele ia pescar que não pegava peixe, ele prometia pro Caboclo d'Água que se ele desse um peixe para ele, que ele ia botar um fumo e uma pinga lá. E eles faziam isso com frequência. E pegava o peixe. E esse dia foi uma pessoa, não sei se foi o velho Joaquim, ou foi uma pessoa junto com eles que não era conhecido. E aí começou a borboiar folha seca do fundo da água. No meio daquele poção, que era o ponto deles pedir ajuda para pegar peixe, foi borboiando aquelas boionas de sangue, de folha seca. Aí eles tiveram, levantavam as folhas e faziam um barulho, um movimento na água. Aí eles tiveram que sair com a canoa nas carreiras de lá para poder livrar dele, porque ele não gostou da voz que ele ouviu da pessoa. Isso é um caso que foi fato, que pai, né, já morreu, mas já contou esse caso várias vezes para nós. E como eu pescava demais também mais ele, aí eu via, quando eu chegava lá nesse lugar, eu já ficava arisca, com medo de aparecer. Esse caso aí é certeza. Vou falar sobre defunto. O defunto, o pessoal da igreja costuma falar que quem morreu não volta. Mas eu acho que está tendo um equívoco. Volta sim. Às vezes volta para fazer medo e às vezes volta para pedir, às vezes, um perdão, uma coisa qualquer. Já aconteceu comigo, quando a dona Erondina morreu. Dona Erondina é mãe da Riquinha ali. Quando ela morreu, ela era muito brincalhona comigo. Ela falava todo tipo de brincadeira comigo, assim. Ela era mais velha do que eu, mas falava palavrões, assim, besteira. Aí, meu marido já estava doente, tinha uns 15 dias. 15 ou 18 dias que ele estava doente. E sempre ela perguntava, cadê Zé, como é que tá? Aí eu falava, tá melhor. Aí, um dia, descendo de lá pra cá, aí ela perguntou. E eu falei, hoje tá melhor um tiquinho. Aí ela falou assim, mas amanhã não amanhece ruim, que você não deixa ele quieto melhorar, é só ele melhorar um tiquinho, você fica em cima dele, até ele adoece de novo. Aí eu falei assim, pois de hoje ele não me escapa, e vim embora. Quando eu cheguei aqui, ela passou mal lá e morreu. E ela, na hora que ela morreu, ela fez medo de uma parente dela que foi parar no hospital. Aí eu fiquei naquele trauma que a próxima era eu, porque ela falava besteira comigo, sabe? E a última pessoa a brincar com ela foi eu. Aí eu pensei, vai vir fazer medo eu. Eu fiquei de uma situação que o medo era tão grande que eu não saía no terreiro de noite. Aí passou um tempo, passou um mês, 2 meses, aí eu fui desarnando que aquilo não ia acontecer comigo mais, né? Já tinha passado um tempo e não ia acontecer. Aí um dia minha irmã começou a bater no menino dela muito, e eu falei assim, menino, vamos rezar mais isso é porque a tentação já tentando aí, fazendo você fazer isso. Depois tinha pegado um dia da mãe dele, levou para a escola, e naquele tempo era 100 mil réis. E a dona Aurora, que era diretora da escola, diretora não, servente, pegou ele, veio trazer e trouxe o dinheiro e entregou para a mãe. Aí ela bateu tanto nele, aí eu chamei ele para rezar. Aí nós rezamos para livrar a tentação dele. E depois eu fui deitar, não lembrei assim de rezar para fechar meu corpo. Aí quando foi, mas da hora que eu deitei, eu vi a porta abriu e fechou. Aí eu pensei comigo assim, a porta de fora da sala. E meu marido tinha ido pescar. Aí eu falei, mas será que eu fui deitar e não fechei a porta? Levantei, olhei, a porta estava fechada. Aí tornei deitar. Aí já a porta do quarto abriu e fechou de novo. Aí eu lembrei assim, ai meu Deus, eu rezei pra mim, pro menino e não rezei pra fechar meu corpo. Aí começou a vir, tipo, entrar uma coisa em mim, sabe? Tipo uma meia, quando você vai vestir uma meia bem fininha. Aí foi entrando uma coisa assim em mim, até chegou na cabeça, como se eu estivesse entrando dentro de um saco bem fininho. E eu perdi a minha noção, um lado era eu, um lado eu não sabia quem que era, sabe? Tipo assim, um lado eu notava, sabia que era eu. Outro lado eu não tinha noção de que era. Aí mas naquele lado que me pertencia, eu fiquei rezando, falando com Deus, falando com Nossa Senhora e pedindo. Aí até que esse trem tornou, saí devagarzinho de novo e acabou de sair. Aí quando terminou de sair, eu falei assim,
Nossa, eu rezei com meu sobrinho e esse trem veio me atentar pensando que vai fazer medo. Eu não vai fazer medo, não. Eu vou continuar rezando, que eu não tenho medo de nada. Que eu levei o zóio aqui, essa própria dona Erondina estava sentada numa mesinha de quarto que eu tenho, com a perna em cima da outra, igual eu tô aqui, e rindo. Aí já não veio me fazer medo mais, mas apareceu. Então o inimigo usou ela, o ser humano dela, para poder ir lá me visitar. E eu já vi, dessa vez que eu vi ela, eu já vi também em oração, né? Tá aqui pedindo, de olho fechado, e a pessoa aparece para mim, me pedindo ajuda. Aconteceu com a sobrinha minha aqui, ó. Ela morreu enfiada, amarrou o pescoço na corda e pendurou. E aí no 7º dia, que a gente faz aquela oração na casa da pessoa, né? A libertação da família. Aí a mãe dela me chamou para rezar lá no lugar que aconteceu o acidente, né? Aí foi mãe, foi eu, meu marido e a mãe dela e o pai. E a gente de mão dada, assim, fazendo a oração do Pai Nosso, ela apareceu. E eu vivia me perguntando o que é que teria levado ela a fazer isso, né? Porque ela se matar, uma menina de 14 anos, não tem nada de erro da vida, muito comportadinha. Nem namorada nunca tinha. Não, nem como eu tinha começado a namorar ainda, e do nada ela fez isso, né? Aí eu ficava me perguntando, ela chegava lá em casa com o maior carinho do mundo, perguntando se estava tudo bem, tia Martinha. Tem alguma coisa que está perturbando a senhora? Se tiver, ela pode falar. Se eu puder ajudar, ela fazia isso constantemente, né? E aí esse dia que aconteceu esse imprevisto, eu fiquei me perguntando para mim mesma, meu Deus, o que é que levou essa menina a fazer isso? O que é que levou essa menina a fazer isso? Aí a partir daquele momento que eu vi ela lá, aí eu parei de perguntar, porque aí eu fiquei sabendo que ela tinha feito uma brincadeira de mau gosto e ela, quando tentou consertar, não deu mais tempo. Ela pendurou pensando que não ia se matar, ia fazer uma brincadeira, e quando ela começou a apertar, que não deu tempo, ela ainda levou a perna para ver se suspendia o corpo, mas não deu conta de suspender, e era no baixinho. Então a gente enterrou ela sem saber o que aconteceu. Quando foi essa hora que eu estava fazendo a oração, que eu sempre costumo fazer a oração assim de mão dada com o olho fechado. Aí ela apareceu aqui na minha frente, tinha um balcão entre eu e ela, tipo assim, nós não tinha balcão nenhum não, eu digo assim, na minha visão, né? Nós estávamos em pé aqui e tinha um balcão todo de vidro aqui, e ela estava do lado de lá, caçando o lugar de passar para cá, mas ia em cima e embaixo, igual quando você prende um bicho, um animal qualquer, que você prende lá e ele fica caçando lugar de sair. Ela estava virada para cá, pelejando, caçando lugar, fustucando assim, para tentar passar para nós, sabe? Aí foi aonde eu larguei de falar aqui com quem estava aqui do meu lado e comecei a falar para ela que não dava mais tempo ela voltar, que ela tinha feito uma brincadeira de mau gosto, mas que não dava mais para voltar atrás, que ela tentasse entender que ela tinha morrido, que ela não podia mais voltar, que estava com tantos dias que ela tinha ido. Aí ela foi sentando calminha, calminha, se encostou assim num cantinho, depois sumiu. Então eu sei, através disso aí, de outros acontecimentos que eu nem preciso te contar todos, eu tenho certeza que existe sim, que a pessoa que morre de morte morrida por doença, ela tem um determinado lugar que ela vai, que Deus já está preparado para ela até aquele dia. Agora aquela pessoa que ela provoca a morte, né? Seja ela por um veneno, por uma corda amarrada no pescoço, por um tiro, por qualquer coisa que não era o dia dela, ele permanece, né? Só que a gente não vê, ele permanece no meio de nós, às vezes aproveitando para fazer um mal para um, às vezes nem faz mal nenhum, mas fica esperando uma oração. A gente não vê, mas a gente sabe que ele não teve tempo para subir como os outros de uma morte natural. E lobisomem?